Essa noite, e o tema dessa mensagem é resistindo no dia mau. A ideia é você passar pelo dia mau e continuar firme, porque muitos de nós, quando resistimos ao dia mau, o que acontece logo depois que passa a situação? Você desmorona. Então a ideia é passar pela dificuldade, enfrentar a dificuldade, e quando ela amenizar, você continuar em pé e não desmoronar, porque muitos de nós desmoronamos. Com quantos acontece isso? Levante a mão. Com alguns de nós acontece isso, com certeza. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 13. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer como gente inabaláveis. Olha aí o chamado de Deus para nós. Tome toda a armadura de Deus, ou seja, prepare-se para este momento. Uma coisa que é importante, tanto eu e você sabermos, é que o dia mau, ele vai chegar, gente. Ele vai chegar. Se você fizer uma pesquisa no Google, perguntando assim, quantos dias ou quanto tempo durou a aprovação de Jó? Já tiveram essa oportunidade de procurar pesquisar isso? Dá um Google aí de repente. Quantos dias durou, quanto tempo durou a aprovação de Jó? Alguns estudiosos falam que foram meses, que foi menos de um ano. Você vai encontrar alguns dizendo que foram 140 anos. Já imaginou uma aprovação como a de Jó, demorando 140 anos? Mas o que os estudiosos concluem é que durou meses, talvez menos de um ano ou um ano. Mas quando nós pensamos na dificuldade ou nas dificuldades que Jó vivenciou, você diz assim, comigo não, Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Então, um dia mau ele vai chegar, ele pode ser uma perda, pode ser uma notícia de uma enfermidade, pode ser negócios que não se concretizam, ou uma falência, pode ser o cansaço de esperar o cumprimento das promessas de Deus e elas não acontecerem. Essas podem ser algumas definições do dia mau. E a minha pergunta para você é, o que a Bíblia diz sobre como resistir a esse dia? Sobre como resistir a esses dias? A primeira coisa que eu e você precisamos lembrar, precisamos ter na mente, precisamos ter no nosso coração, é que no dia mau, sempre lembrar disso, Deus está no controle e nós nunca estamos sozinhos. Posso ouvir o seu amém? Deus está no controle e nós nunca estamos sozinhos. Observa que lá em Jó, capítulo 1, versículo 21, falando sobre Jó, Jó faz a seguinte declaração diante dos primeiros acontecimentos da vida dele. E quais foram os primeiros acontecimentos da vida de Jó? Ele perdeu todos os filhos e todos os bens. E diante disso ele fala, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que em todas essas coisas Jó não pecou. Olha isso, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas Jó sabia que Deus estava no controle. Eu sei que é um costume de muitos de nós, mas eu quero fazer uma observação para você. Quando alguém compartilha uma dificuldade, compartilha, por favor, ore por isso assim, assim, assim. Aí você fala, Deus no controle. Gente, isso não é... Aí você, mas Deus está no controle. Ok. Mas naquele momento, a pessoa está compartilhando uma dificuldade.
Então você pode dizer assim, amém, estou orando por você, estou orando com você. Eu sei que nós queremos de lembrar para as pessoas que Deus está no controle. Mas imagina bem, você compartilhando uma necessidade com alguém, a pessoa assim, Deus no controle. Eu falei, meu Deus, está me chamando de descrente. A pessoa está separando, compartilhando uma dificuldade, uma necessidade. Então eu quero que você pense só quando alguém compartilhar alguma coisa nos nossos grupos de WhatsApp, amém, estou orando com você. Estou orando por você. Lá em Jó 2, de 8 a 10, diz assim, aqui foi difícil, Jó 2, de 8 a 10. Jó sentado, aqui Jó tinha sido atingido no seu físico, na sua saúde. Ele tinha perdido a sua saúde. E diz aqui, Jó sentado em cinza, pegou um capo de barro para com ele raspar as feridas. Próximo. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Imagina você passando por uma dificuldade, e uma pessoa muito próxima a você está tentando se manter em Deus, apesar da dificuldade, e alguém muito próximo de você, no caso aqui era a esposa de Jó, falando para ele, Jó, por favor, para com isso, para de continuar confiando nesse Deus. E Jó responde para ela e diz assim, você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Diz a Bíblia o que, gente? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó tinha a consciência, a convicção, a certeza de que Deus estava no controle e de que ele não estava sozinho. Não é apenas você ter a convicção de que Deus está no controle, é ter a convicção de que você não está sozinho. Eu gosto muito da experiência de Elias, só para lembrar, 2 Reis, por favor. Olha o que diz aí, eu vou ler um pouquinho, vai para o versículo 10. 9. Agora, ali. Elias está fugindo de Jezabel, porque Jezabel disse que ia matá-lo. E aí diz a Bíblia assim, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Aonde estava Deus? Na caverna, junto com Elias. Eu quero que você lembre que nas cavernas da vida, onde você e eu possamos entrar para fugir das dificuldades, ou pedir como Elias estava pedindo aí, a morte, que Deus está com você nessa caverna. É justamente, isso que quando você tem que lembrar, quando o dia mau chegar, Deus está no controle e eu não estou sozinho. Ele está na mais profunda caverna que eu venha a estar. E ele começa a dizer o currículo dele. Aí eu me lembro de uma pessoa muito querida, que perdeu o filho, e é interessante que tanto eu, ela e o esposo estávamos na igreja, e eu tinha acabado de vê-la atendendo uma pessoa, aliás, ela estava atendendo uma pessoa, ele atendendo uma outra pessoa numa outra sala, e eu estava conversando com uma outra pessoa, e ela passou na minha mesa, na minha sala, bateu assim, e falou assim, Washington, eu estou indo embora. Eu falei, tá bom, tchau. Quando eu terminei de atender, o telefone toca, era o bispo Francisco. Washington, corre na casa da bispa Amélia, corre na casa da Amélia e do Jaime. Aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, bispo, mas eles estavam aqui agora. Washington, corre lá, aconteceu alguma coisa. Quando eu cheguei lá, já encontrei a ambulância, e
E aí, quando eu fui entrando, eu falei para o porteiro, eu preciso ir na casa da Amélia. Ele falou assim, o Samuel morreu. Eu falei, o quê? O filho dela tinha acabado de falecer. Teve um infarto e faleceu. E veio a óbito. E eu lembro quando eu cheguei na sala, que a Amélia estava sentada, ela olhou para a minha cara assim mesmo, assim, Washington, eu estava na igreja, servindo a Deus. Naquela hora eu não tinha palavras. Eu simplesmente fiquei junto. E todas as pessoas que se juntaram a eles naquela noite, simplesmente ficaram juntas e fomos fazer tudo que era necessário para poder auxiliá-los naquele momento. Então, essa atitude de Elias é muito humana. E é muita atitude nossa. Eu não sei se você nunca disse para Deus, Deus, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eu tenho sido fiel ao Senhor tantos anos. E como paga, eu tenho isso. Porque olha o que diz Elias para Deus. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, ou seja, todos os filhos de Israel, todos eles te abandonaram, Deus. Eu sou o único que estou pagando o preço. Deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Próximo. Então foi-lhe dito, saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Se você for observar algumas experiências registradas na Bíblia de Elias, você vai ver que Elias era aquele que orava e o fogo do céu caía. Então Elias estava muito acostumado com essas intervenções de Deus drásticas na história, através da vida dele. Eu digo para Acabe que não vai chover e o céu sobre Israel fecha e não chove. Mas Deus estava levando Elias a um nível diferente de relação com ele. Olha o que diz aqui, depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Em algumas versões fala de um suave vento, de um suave sussurro. Próximo. Desculpa. Não, gente. Eu me perdi. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. 13, gente. Alguém está conversando aí? Mas, gente, espera lá. Mas porque para mim não mudou ali, desculpa. É que não mudou ali para mim. Congelou ali, gente? Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Próximo. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, e aí ele vai repetir para Deus tudo o que já tinha falado. Próximo, 15. Então o Senhor disse a Elias, vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael com o rei da Síria. Aí Deus dá para Elias, no momento dessa confusão, desse dia mau dele, uma missão. Ele precisava continuar a missão que ele tinha começado. Então lembre-se, no dia mau, que Deus está no controle e de que você não está sozinho. Uma outra coisa importante em relação ao dia mau é ter a certeza que este dia tem um fim. E que o propósito dele é nos fortalecer e não nos destruir. 1 Pedro 5, de 8 a 10, diz assim,
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sejam... não está correndo ali não, deixa eu ler aqui. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, fala comigo assim, sofrimento faz parte da experiência humana. Sofrimento faz parte da vida do crente. Tem horas que nós esquecemos disso. Tem hora que nós esquecemos que seguir a Cristo implica em dores. Me diz uma coisa, uma dor que você sente quando você se dispõe a servir a Cristo. Pensa rápido. Numa dor que você sente, no sofrimento que você passa quando você decide seguir a Cristo. Alguém falou, alguns te abandonam. Uma das coisas que nós temos que lidar é com a rejeição. A rejeição. A rejeição de algumas pessoas que acham que nós ficamos loucos. Eu lembro que quando meus dois amigos se converteram, eu ainda não tinha me convertido, não tinha nascido de novo, eu pensei que eles tinham ficado loucos. E eu não queria saber deles e nem daquilo que eles queriam falar para mim. E depois eu fiquei louco. E algumas pessoas não queriam saber de mim nem daquilo que eu tinha para falar para elas. Mas é uma das coisas que nós temos que lidar. É justamente a rejeição. E é interessante que esse texto fala, depois de ter sofrido por um pouco. Cristo, por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o sofrimento vai ser usado por Deus para aperfeiçoar. Existe um texto lá em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Lembre-se disso. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus foi aperfeiçoado como homem. Firmar. É justamente no fogo da provação que Deus nos firma naquilo que nós dizemos crer. Fundamentar. Além de firmar, fundamenta. É hora do alicerce, do conhecimento que você tem de Deus, ter, numa linguagem nordestina, ter substância. Ter substância. Então, Deus vai usar esse momento, esse dia mau, para aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Uma outra coisa que você precisa saber para lidar com o dia mau, manter a prática dos princípios da palavra. Lembre-se que na parábola do semeador, uma parte das sementes, elas caem entre espinhos. Aquelas sementes, elas florescem. Só que o fruto delas não é permanente, porque ali tinha pouca terra. Os espinhos sufocam. E diz a Bíblia que é justamente
as pessoas que se escandalizam, que deixam, vamos dizer assim, de crer naquilo que Deus está dizendo na palavra no momento de dificuldade. Então, manter a prática dos princípios da palavra. Lucas 6, de 47 a 49. Diz assim: vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Não está correndo ali. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e nada pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, no momento de dificuldade, do dia mau, você tem que lembrar, eu tenho que me manter praticando os princípios da palavra. Uma outra coisa importante, não desanime, espere no Senhor. Fala para o seu irmão, não desanime, espere pelo Senhor. Isaías 40, 31, diz assim, Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nos momentos de desânimo, nós devemos esperar no Senhor. No dia mau, pode bater o desânimo, pode bater aquele momento, não aguento mais. Mas uma coisa é importante, aprenda a se refazer em Deus e se reanimar em Deus e a esperar no Senhor. Uma outra coisa importantíssima no dia mau. Quantas pessoas no dia mau ficam sozinhas? Levante a mão. Aí eu pergunto, por que você fica sozinho? No dia mau, busque comunhão com os outros crentes. No dia mau que eu tenho vivido, a minha mulher não me deixa ficar sozinho. Uma coisa importante, tem alguém perto de você que possa pedir ajuda por você. Porque existe um momento, gente, que nós não conseguimos pedir ajuda. Mas eu posso ter alguém que me ajuda a pedir ajuda. Eu lembro que nós tivemos uma discípula que ela teve um câncer muito sério na mama. E os prognósticos eram horrorosos. A ponto do médico mandar que ela gravasse fitas para deixar para filhas. Vídeos. Fitas foi demais, né? Fitas agora eu não sei demais a minha idade, né? Gravasse vídeos para deixar para as filhas. E quando nós tomamos conhecimento do câncer dela, eu fui procurar pessoas que tinham superado um câncer de mama para poder estar com ela. Pessoas que podiam compartilhar o momento de como ia ser a químio, como ia ser pós-químio, o que ia acontecer e como foi que elas enfrentaram aquele momento. Ela conhecia essas pessoas? Não, mas eu conhecia, Ana conhecia, e nós falamos para ela, podemos trazer até aqui? Pode, e levamos essas pessoas para estarem com ela. Porque ela precisava de ouvir de pessoas que passaram pela mesma dor que ela estava passando. Tivemos uma outra discípula que teve um câncer de tireoide.
eu fui descobrir nessa época que o câncer de tireoide é um dos cânceres mais tratáveis. Eu peguei pessoas, descobri pessoas no meio da igreja que tinham tido câncer de tireoide e levei elas para estar com essa pessoa. Para falar do tratamento de iodo, para falar do isolamento, para falar que ela ia ter que ficar distante da filha. Até então, ela nunca tinha vivido uma situação onde ela tinha ficado distante da filha menor dela. Como é que vai ser se meu marido não tem habilidade para lidar com ela? Porque até ali o marido não tinha habilidade para lidar com a filha. Só conseguia lidar com os maiores, mas com a menina pequena não conseguia lidar. Falei, querida, Deus vai dar a ele habilidade. Foi ótimo aquele momento para ele e a filha. Porque ela teve que fazer um tratamento e ficar isolada. Não podia ter contato com ninguém. Nós pegamos pessoas para poder compartilhar com ela daquele momento de como seria e de trazer esperança. Estão entendendo? Então, muitas vezes, você e eu precisamos ser a boca de alguém para pedir ajuda. Quantos já testemunharam um acidente e já prestaram socorro? A gente fica tão envolvido na situação que a gente só consegue se liberar depois que todas as situações forem resolvidas. Ontem eu vi um acidente e eu fiquei assim, sabe que eu fiquei em choque? Porque eu vi o carro bater no rapaz, o rapaz cair, já caí desacordado. E o motorista saiu do carro assim, e sabe, você vendo tudo em câmera lenta, porque você está distante, tudo em câmera lenta. Aí eu vi que outras pessoas saíram do carro para poder ajudar. E eu falei para a Ana Maria, eu só espero que aquele rapaz que levantou, porque ele acordou, já sentou, eu só espero que ele tenha resolvido ir a um pronto-socorro. Porque a queda não foi qualquer queda, ele caiu e desmaiou. Mas tinham pessoas ali que podiam auxiliá-lo, pessoas que podiam ajudá-lo, que podiam ser suporte naquele momento. Então, busque comunhão com outros crentes no dia mau. Busque por pessoas que vão auxiliá-lo a passar por aquele momento. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Diz assim, não deixemos-nos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Querido, quanto mais próximo à volta de Jesus, mais difíceis vão ser os dias. Os dias não vão melhorar. Os dias tendem a piorar. Todas as vezes que eu lembro de todas as mídias sociais que hoje existem, que foram criadas com a intenção de melhorar a nossa vida, você vai ver que em muitos casos, em muitas situações, elas pioraram. Porque nós temos aquela ideia, eu tenho mais de 2.000 amigos no Facebook. Eu tenho mais de 2.000 amigos no meu Instagram. Eu tenho tantos contatos de WhatsApp, quantos grupos de WhatsApp eu participo. Você nunca vai ver o meu WhatsApp tocar. Ele é completamente silenciado. Em tudo. Em tudo. Porque assim você não vai viver, gente. É direto. Você não vai viver. Você não vai viver. Mas observa que as mídias sociais, elas nos separaram. Elas nos separaram, não nos aproximaram. Elas nos distanciaram. Elas nos distanciaram. Então, na comunhão com os outros cristãos é essencial nos dias maus. Ao compartilhar nossas lutas e orar uns pelos outros, encontramos encorajamento e apoio.
A igreja, gravem isso, a igreja é um lugar onde podemos encontrar força para enfrentar as dificuldades. E nós não estamos falando aqui, gente, de instituição. Nós estamos falando de pessoas, que é além da instituição. E lembre-se, acho que já falei algo parecido aqui, mas eu vou repetir. Lembre-se de que o sofrimento é temporário. Lá em 2 Coríntios 4,17, diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Sabe o que significa isso? Que a glória que está por vir, ela não se compara com o dia mau que você e eu possamos estar vivendo ou venhamos a viver. É incomparável. É incomparável. Eu lembro que quando nós vivemos a pandemia do coronavírus, todo mundo achava que Jesus estava voltando. Todo mundo estava. Agora, Jesus vai chegar amanhã. Vamos preparar a vida porque Jesus está chegando amanhã. No meu espírito, eu tinha o sentimento de que aquilo ali eram dias de treinamento. Nunca se falou tanto sobre a volta de Cristo como no tempo da pandemia. Nunca se buscou tanto a Deus como no tempo da pandemia. Existiam reuniões de oração nas ruas. As pessoas invocando a Deus de acordo com a sua fé. Eu lembro de estar, eu não sei se eu fui fazer na casa do Rodolfo, já sei. Eu e o Aurimar estávamos fazendo várias visitas, né? Na época, o meu começo era eu, Aurimar e Magno. Depois ficou eu e o Aurimar, fazendo várias visitas. E nós fomos visitar a Paloma. Quem é que mora do vizinho a você? Na época morava a Aline, né? Nós saímos da casa da Paloma e fomos para a casa da prima dela e tá bom. Quando nós saímos da casa deles, do portão para fora, tinham várias pessoas na rua, cada um na sua casa, na porta da sua casa, rezando o terço. E eu fiquei ali, com aquelas pessoas, enquanto elas buscavam o Deus delas, buscavam a Deus da maneira delas. Aqui na rua, o pessoal se reunia para orar o Pai Nosso. E eu ficava algumas vezes ali, quando terminava assim, posso orar por vocês? Pode. Levantava a mão e orava por eles. Foi uma época que as pessoas buscavam a Deus, buscavam a Deus, buscavam a Deus, porque tinham o sentimento de que alguma coisa extraordinária estava acontecendo e que Jesus estava voltando. Eu lembro quando a Vera pegou o coronavírus pela primeira vez, como nós estávamos fazendo visitas, eu vou lá na Vera. Aí a Vanessa, mas você não pode entrar. Eu falei, não vou entrar, só me diz a direção do que está o quarto da tua mãe, que eu vou lá com a Aurimar. E fomos lá. Cantamos para a Vera, oramos pela Vera. Aí você pode perguntar, poxa, mas que iniciativa legal que o Senhor teve. Gente, eu aprendi uma coisa com um homem de Deus. No reino de Deus, nada se cria, tudo se copia. O que eu comecei a fazer, eu fui inspirado por um homem que tem uma igreja de mais de 20 mil pessoas. Em São José dos Campos, Carlito Paz. Ele compartilhando no Instagram dele, que ele juntou o grupo de pastores, de obreiros da igreja, e eles estavam fazendo isso, indo nas casas das pessoas. A gente não chega perto das pessoas, a gente fica de uma certa distância, pergunta qual é a necessidade das pessoas, e deixamos uma palavra e oramos por ela. Eu falei, gente, se esse homem que tem uma igreja de 20 mil membros está fazendo isso, eu não vou fazer diferente. Eu vou para a rua. E procurei parceiros para isso. E tive
os parceiros Magno e Aurimar. Teve uma situação muito engraçada, e eu quero terminar com isso. Aurimar tocava, gente, como é o nome daquele instrumento que Aurimar toca? Sax. Mas algumas visitas que nós fizemos, gente, nós tínhamos que subir várias escadas. Aí quando nós chegávamos lá, Aurimar, um momento só, recobrando força, o fôlego, para começar a tocar o sax. Então tinha dia que ele falava assim para mim, vai ter muita escada hoje? Falei, não sei, Aurimar, não sei. Então tinha dia que começava a tocar o sax. Mas naquele momento, nós queríamos dizer para as pessoas, você não está sozinha, nós estamos aqui. E é muito interessante que tem algumas situações que você vivencia, que você acha que você não vai passar por ela. Um dia eu comecei a passar mal, a ter febre. Falei para a Ana Maria, eu preciso ir para o hospital. Aí fui para o hospital, e aí quando a moça tirou o sangue para fazer o exame, aí eu vi que o pessoal estava pagando um outro exame, assim, que exame é esse que o pessoal está pagando? É que sai o resultado mais rápido. Gente, eu penso que, como é o nome daquele teste? SWAP? Uma coisa que eu acho um absurdo, né? Hoje você paga R$30 numa farmácia por um teste daquele. Naquela época, chegou a 220, eu paguei 100. Hoje você paga R$30. Antes de viajar, mas estava com uma gripe, não passava, assim, mas eu vou comprar um teste e vou fazer para você. Fiz um exame na Maria para saber se a Ana Maria estava ou não com coronavírus. Eu paguei R$100. Aí estava lá esperando o resultado do exame, porque eu estava fazendo o exame para uma outra coisa. Aí a moça falou, senhor, seu exame deu positivo. Eu falei assim, como? Eu estou com Covid? Como se eu fosse assim, Superman, e não ia pegar a Covid. Aí a mulher que habita comigo, 2 dias depois começa a passar mal, falando, Maria está com Covid. Claro que não, é uma gripe. Falando, Maria, querida, se eu estou com Covid, você bebendo comigo não está com Covid? Vamos para o hospital? Covid. Hoje a gente ri disso, né? Mas foram dias muito difíceis. Dias muito assustadores. Mas lembre-se que o sofrimento é temporário. O sofrimento é temporário, pois a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Fique de pé no seu lugar. Quero orar por você, quero orar por nós. Não sei se você está vivendo um dia mau. Não sei qual é a sua dificuldade. Hoje eu conversava com a Dani, ela estava lá com a Dona Conceição no hospital. A Dona Conceição tem vivido um dia mau, longo. E nesse momento, a presença é importante. Então, que a gente possa se fazer presente de alguma forma com aqueles que estão passando por seu dia mau. Se você ainda não compartilhou com alguém, procure ajuda. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Nós queremos rogar ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja nos envolvendo com a Tua presença. Nós queremos rogar ao Senhor que Tu estejas fortalecendo aqueles que estão enfraquecidos neste momento. Que o Senhor esteja revestindo de força, revestindo com o Teu poder, Pai.
que haja uma graça especial, Senhor, para que apesar da dificuldade, continuemos caminhando em direção ao Senhor. Continuemos caminhando em direção ao cumprimento das Tuas promessas. Sabemos que em todo tempo o Senhor se faz presente. Em todo tempo o Senhor está no controle. Mas o Senhor sabe que existem momentos que é como se nós nos esquecêssemos disso. Existem momentos que parece que o Senhor sumiu, que o Senhor evaporou. E eu me lembro do salmista, lá no Salmo 42, quando ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me perguntam, onde está o teu Deus? Ele diz para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que nós possamos ter essa convicção, Pai, que mesmo que as nossas lágrimas sejam o nosso alimento de dia e de noite, mas que nós possamos ter a convicção de esperarmos no Senhor, porque o Senhor virá, o Senhor se manifestará, o Senhor está presente, o Senhor está na caverna juntamente conosco, Pai. Oh Deus, nos refaz no Senhor, nos refaz no Senhor, nos refaz no Senhor, nos refaz no Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas,